Você já reparou como é incrível a quantidade de vezes que a gente fica perdido na hora de contratar alguém? Uma secretária, recepcionista, alguém para o consultório? Então, nesse episódio eu quero falar para você sobre os 7 erros mais comuns que eu vejo as pessoas, colegas, médicos, dentistas, enfim, os 7 erros mais comuns na hora de contratar alguém para trabalhar com você. Fica aí que eu já volto. Fala, empreendedor! Estamos começando aqui mais um episódio do podcast Consultório Empresa, com reflexões, provocações e insights de gestão e marketing para profissionais de saúde. Então, pega papel e caneta, porque está começando mais um episódio do podcast Consultório Empresa. Fala, empreendedor! É isso aí. Nosso assunto de hoje, então, é para falar sobre os 7 erros mais importantes, mais comuns, na verdade, que eu vejo profissionais de saúde cometendo no consultório na hora de contratar uma secretária, recepcionista. Vamos lá, eu vou falar esses itens, não necessariamente em ordem de importância, mas são os itens que eu mais observo, na minha vida como consultor, na vida de trabalhar, vendo tantas pessoas, e erros que eu cometi também na minha vida, Então, são o que eu vejo que é o mais comum, para ver se isso serve como exemplo, como um despertar para você aí e encontrar caminhos alternativos para você não cometer esses erros. Então, vamos lá para o primeiro deles. O primeiro desses erros que eu quero comentar hoje aqui é contratar a secretária, a recepcionista, ou seja, quem for, sem antes definir claramente qual o perfil que você deseja que a pessoa tenha. Bom, olha como é importante esse assunto, muitas vezes a gente vai para o mercado, a gente vai para iniciar um processo seletivo sem ter descrito com clareza qual a pessoa que a gente precisa ter. Mais do que aquela que a gente deseja, mas também que a gente precisa ter. E isso tem muito a ver com o perfil das pessoas que você vai atender, com o seu público-alvo e tudo mais, Por exemplo, se você vai montar uma clínica para atender exclusivamente mulheres de classe A, você provavelmente tem um tipo de funcionário que você vai precisar para isso. Se você atender uma clínica que o foco é atender velhinhos de classe C e D, ou adolescentes, já são perfis completamente diferentes da pessoa em si. Características pessoais, características talvez até físicas, mas características do jeito dela ser. Também você precisa definir com clareza antes de escrever se você tem alguma habilidade dessa pessoa que seja essencial. Ou se você vai treinar, por exemplo, que ela tem que saber Excel ou não. Se você quer uma pessoa com experiência prévia ou não, e por aí vai. Então, o primeiro grande erro que eu acho que merece uma atenção muito grande da gente, da sua parte aí agora, quando você está fazendo essa sua reflexão, é que antes de contratar alguém, você precisa, investir um tempinho ali escrevendo, detalhando qual é exatamente o perfil da pessoa que você vai buscar no mercado. Porque você não quer qualquer pessoa, você quer a pessoa com o perfil adequado, com o perfil que faz sentido para aquela atividade que você está contratando. Ou seja, isso é muito importante. Você não quer qualquer pessoa. E é por isso que eu também já vou emendar, então, este item aí com outro, que eu não quero... Vamos lá para o item 2, então. Outro erro muito comum é querer contratar a, entre aspas, melhor opção entre os currículos que chegaram. O que eu devo fazer? Eu tenho que escolher aquele que eu defini para mim, entende? Então, o primeiro erro é eu não ter descrito. O segundo erro é eu não seguir uma descrição e simplesmente pegar o melhor dentre as opções que aparecem. Então, costumo dizer que muita gente faz a tal do melhor de 10 currículos. Então, eu tenho 10 aqui, esse aqui é o melhor, então eu vou contratar. Óbvio. Não lhe parece óbvio? Óbvio nada, está errado. Porque se nenhum daqueles 10 currículos que chegaram, neste exemplo, se nenhum dos 10 tiver o perfil que você quer, você deve contratar nenhuma daquelas pessoas e começar de novo, ou dar continuidade. Buscar mais pessoas ainda. Tá certo? Então você não escolhe o melhor entre os que apareceram. Você tem que escolher a pessoa que vai estar mais adequada, o mais parecido possível com o perfil que você escreveu, descreveu e deixou detalhes
definidos para você previamente ao processo como um todo. Tá? Então, você não vai pegar um melhorzinho, você vai pegar a pessoa que tem exatamente o perfil que você quer. Tá certo? Bom, vou emendar agora também com mais um item aqui, então, que já é parecido com esse, mas um vai pegando um gancho no outro. Qual é o erro comum? Contratar pessoas que não combinem com seus valores pessoais, ou seja, que não dê match com a sua equipe. Bom, o que eu quero dizer com isso aqui é que há algumas situações que eu vejo comuns em consultório, que a gente até contrata uma pessoa que está de acordo com o perfil que eu desenhei, eu encontro tudo isso, mas eu não cuido do detalhe na hora do processo seletivo de observar se aquela pessoa vai combinar com a equipe. Porque tem alguns elementos da própria equipe e cada equipe tem características próprias, você sabe disso, né? Então pode ser que aquela pessoa seja muito boa para trabalhar, mas ela não combina com a gente. Por exemplo, às vezes tem pessoas que são muito informais, e aí você coloca essa pessoa para trabalhar num ambiente muito formal, onde todo mundo fala de uma forma, né, muito regrada, todo mundo usa terno, só para te servir de exemplo. E essa pessoa não vai combinar, ela vai destoar do grupo. O grupo pode não aceitar a pessoa. E o contrário também, né? Onde é todo mundo muito descontraído, muito informal, todo mundo, sabe, assim, brincalhão, e chega uma pessoa que é completamente oposta, não dá match, entende o que eu quero dizer? Com a equipe isso pode ser um problema. Agora, mais ainda é quando o que você não observou são valores pessoais, são coisas que a pessoa defende. Você pode ter, por exemplo, uma empresa que tem valores muito fortes com relação à sua clínica, sei lá, valores muito fortes com relação à responsabilidade, como um todo, social, talvez sustentabilidade, e você pega uma pessoa que não está nem aí com isso, e então não vai bater, não bate nem com você nem com a equipe. Isso não dá certo. Eu não estou querendo dizer que você tem que contratar pessoas que pensam como você, todo mundo igual, todo mundo robozinho, todo mundo, sabe, uniformizado no sentido de estar único, né? Não é isso. A diversidade de pensamentos, de ideias é desejável numa empresa. Mas o que é para ser diverso, né, o que tem que ser plural, são ideias, são posicionamentos, são conceitos, são possibilidades, mas não valores profundos. Se você está compondo uma empresa que o valor profundo, o atendimento ao cliente, você pega uma pessoa que não está nem aí com o cliente, não entra na cabeça dela, não está na alma dessa pessoa atender o cliente, ela quer saber só de grana, de lucro, ou de, sei lá, de passar a perna. Não faz sentido, essa pessoa não pode estar com você, porque ela não vai bater, não bate com seus, não dá match, entendeu? Não encontra espaço nos seus valores pessoais. Então você não pode contratar uma pessoa com esse perfil, tá certo? Então tá, vamos lá para mais um item, então mais um desses erros que eu vejo que profissionais de saúde cometem com frequência na hora de contratar alguém. Aliás, cá entre nós, né? Não só profissionais de saúde, eu estou falando aqui de qualquer empresário, principalmente os micro, pequenos empresários aí, e muitos eu sei que inclusive ouvem aqui o podcast Consultório Empresa, e mando aqui um abraço para tanta gente. Eu tenho recebido notícias de arquitetos, engenheiros, isso já faz tempo nesses grupos que ouvem a gente, advogados vários, como tem aumentado a quantidade de advogados que segue aqui o podcast Consultório Empresa, fico sempre muito feliz com isso. Tem pessoas que eu sei que são chaveiros, tem pessoas que são cozinheiros, doceiras, cara, tem um monte de gente fora da área da saúde que está seguindo aqui, não vou lembrar todo mundo aqui, eu fico sempre muito feliz. Tem gente que tem ateliê de arte, tem, cara, dono de restaurante, deixa eu lembrar aqui mais aqui, tem um monte de coisa, um monte de gente aí, dono de livraria, que segue a gente e sempre está comentando comigo, então sejam bem-vindos. Estou aproveitando para fazer este momento abraço. Mas vamos lá. Então, outro erro muito comum que profissionais cometem na hora de selecionar uma pessoa para trabalhar é ficar mendigando com colegas, com amigos, enfim, se alguém conhece alguém para indicar, para contratar no sufoco. É péssimo isso, né? Então, vou dar um exemplo. Você pega lá um grupo de dentistas, por exemplo, então tem lá um grupo no WhatsApp,
E aí a pessoa começa a ficar, pessoal, pelo amor de Deus, alguém tem para indicar uma secretária, uma auxiliar, porque a minha saiu, eu preciso de alguém aqui, me indica alguém, e fica meio que mendigando, apelando para que alguém indique alguém. Aí você pega essa pessoa indicada e bota lá para trabalhar, sem processo seletivo, sem saber como analisar, sem fazer nada, só vai lá e contrata. Isso é péssimo. Se você já passou por esse tipo de coisa, você sabe o quanto isso é ruim, quanto isso não funciona. Então, um erro muito comum de pessoas que eu vejo equipes não alinhadas é exatamente porque a pessoa simplesmente mendigou e contratou no sufoco. Você entende o mendigar que eu quero dizer, né? É contratar a pessoa a partir daquele momento, assim, no sufoco. E quando eu digo mendigar é porque, assim, está pedindo, pelo amor de Deus, me indica alguém, qualquer pessoa, alguém, vai, me indica aí. Esse é o mendigar. Tá certo? Ou seja, não dá para ser assim, não dá para ser assim. Vamos lá, cara. Outro erro muito comum, eu já até perdi a conta, eu acho que é o quinto erro agora, muito comum, é não saber o que perguntar na hora da entrevista. Já passou por isso? Provavelmente sim. Todo mundo me conta que passa por isso. Aí chega lá na hora da entrevista, você pergunta o quê? Por que você quer trabalhar com a gente? Qual o seu maior defeito? Qual a sua maior qualidade? Muito bom. Tem experiência? E que mais você pergunta? Então, né? Você não sabe. Então, o que acontece? É incrível que a gente chama a pessoa depois para entrevista e não sabe o que perguntar. Não sabe o que perguntar. Só para você ter uma dica, depois eu vou gravar um outro podcast qualquer hora sobre isso, sobre detalhes dessas perguntas para fazer. Mas o que você tem que perguntar? Lembra do item 1, que você tem que definir claramente o perfil da pessoa que você quer, quais são as habilidades, as características da pessoa que você quer contratar? Então, o que você vai perguntar? Você vai perguntar coisas para ter certeza que a pessoa tem realmente aquelas habilidades, aquele domínio, aquelas características que você definiu. Se para isso você vai precisar ali, né, fazer, perguntar para a pessoa de uma forma mais profunda, características pessoais de trabalhos anteriores, ou como que ela lidaria com uma situação hipotética tal. Às vezes você vai ter que formular situações, preparar essas perguntas antes, para identificar reações possíveis do que seria interessante para o perfil que você quer. Você talvez queira alguém com um perfil de líder, ou talvez você queira uma pessoa que não tenha de jeito nenhum perfil de líder, porque você já tem um líder ali na equipe, se tiver mais um ali, eles vão entrar em conflito. Então você tem que dar um jeito de avaliar isso. Talvez você precise de alguém que seja bom em trabalhar em equipe, talvez você precise de alguém que seja bom em trabalhar sozinho, porque essa pessoa vai ficar numa sala isolada, sei lá, por exemplo, mexendo no Excel o dia inteiro, fazendo fatura, controlando o estoque, sei lá o quê. Então, você precisa ter preparado antes uma lista de perguntas que você vai fazer, porque você tem que saber quais respostas lhe interessam. Então, você vai identificar as melhores respostas para as perguntas que você preparou previamente. Para quê? Para poder ver se essa pessoa está no perfil que você desejou. Ok? Bom, outro erro muito comum, vamos para mais um erro, que é parecido com esse, é um passo além. O erro é não verificar, não comprovar se a pessoa realmente sabe ou faz o que disse no currículo. Gente, vocês não acreditam como é comum as pessoas mentirem ou exagerarem no currículo, né? Então ela falou, eu domino Excel. Domina mesmo? Então tá bom, tranquilo. Então, tem aqui um computador, vem aqui e faz isso aqui para mim. Eu tenho tal experiência. Tem mesmo? Vamos conferir. Eu tenho formação, curso de inglês. Tem mesmo? Então vamos, conferir. Isso é fundamental a gente avaliar, né? Eu tenho 1 milhão de casos para contar disso, mas vou dizer como é que eu costumo fazer. Então, vou contratar alguém, por exemplo, um estagiário ou alguém da parte administrativa. Então, vou dar o exemplo do Excel, que eu uso muito isso. Então, na hora de contratar a pessoa, vamos supor que ela chegou nesta fase, já está aqui em entrevista, e ela, além das perguntas, preciso avaliar algumas coisas. Então, ela falou que ela tem um Excel em nível avançado, por exemplo. Então, eu monto uma planilha no Excel muito simples, muito facinho de fazer, nível básico para o Excel. Não sei se você entende Excel, mas enfim, uma planilha de nível básico de Excel. Então, lembra que a pessoa disse no currículo que tem nível avançado. E aí eu pego aquela planilha e imprimo a planilha. Abro o Excel em branco e falo assim, olha, vou te dar uma planilha simples, tá? Repito, nível básico.
Aí coloca a pessoa no computador e fala, você tem nível avançado? Ah, tem, que bom. Ah, então maravilha. Ó, tem um computador aqui, tem essa planilha, eu mostro para ela no impresso, falo, te dou 15 minutos para você reproduzir a planilha, inclusive com essas formulazinhas aqui. Fórmulas simples, de nível básico do Excel, qualquer pessoa sabe fazer mais e menos no Excel. Cara, eu vou contar para você que eu já vi pessoas ficando verde, amarelo, azul, cor-de-rosa. Enfim, é impressionante, porque a pessoa, não, sabe o que é? Que já faz um tempo que eu não estou mexendo. Cara, quem tem nível avançado, não tem essa de faz um tempo que eu não estou mexendo, eu não lembro como é que faz. Uma planilha de esta mais essa dá aquela, entendeu? Isto mais isso dá aquilo, e não tem como a pessoa não saber fazer isso, não saber pintar uma célula de verde, de amarelo, de azul. São coisas que, para quem conhece um pouquinho de Excel, básico, tipo 2 dias de aulinha, ou o primeiro, às vezes, já faz aquilo. Então, cara, já muita gente, eu já falei, então encerramos por aqui. Não, mas veja bem, não tem veja bem. Por quê? Porque meu item 1, um dos itens fundamentais é a pessoa ser transparente, ser verdadeira, ser sincera, ser ética. Então, se a pessoa mentiu no currículo, ela já provou que não tem ética. Então, não tem veja bem comigo. Não tem veja bem. Então, se eu peguei uma mentira no currículo, ela está descartada. Mesmo que eu esteja gostando pra caramba, que ela tem um perfil, nossa, eu estou vendo que ela vai ser boa nas outras e nas outras coisas e tal, mas aí, você abre mão? Mas é óbvio que eu abro mão. Porque eu não quero uma pessoa sem ética comigo, eu não quero uma pessoa que já entrou mentindo. De jeito nenhum. Então, é isso que eu estou falando. Lembra que eu falei que tem que dar match também nas coisas, no alinhamento pessoal, dos valores, tem que bater? Então, tudo isso, gente, é uma grande corrente, uma peça não se separa da outra, um elo não se separa do outro. Então, muito importante também você cuidar disso. Ok? Bom, vamos lá. Se eu não me perdi, acho que esse é o 7º item, acho que está certo. O 7º erro comum que os profissionais cometem ao contratar alguém é contratar a pessoa, então aprovou, vai ser fulano, tá bom. E colocar a pessoa para trabalhar sem antes integrar a pessoa à equipe. Bom, o que é integrar? Integração faz parte do processo seletivo e ele compõe o que eu vou fazer para orientar, treinar, mostrar a empresa para a pessoa. Deixa eu explicar de uma outra forma. Quando alguém chega, então você está contratando alguém, esta pessoa não pode, esse é o erro, ela não pode ir direto para o trabalho. Não pode. Vou falar de novo, não pode ir direto para o trabalho. Então, quando eu contrato alguém, como que tem que fazer então, Plínio? Bom, quando você contrata alguém, você tem que integrar, ou seja, vai sentar você ou alguém da sua equipe com ela e vai começar a explicar quem nós somos, como chegamos até aqui, quais são nossos objetivos, nossa visão de longo prazo, aonde nós estamos querendo alcançar. Queremos ser a maior clínica de ortodontia do Maranhão e tal. Enfim, eu vou explicar para a pessoa quem eu sou, o que eu quero fazer, o que nós estamos sonhando. Se eu e meus sócios temos histórias importantes, significativas, relevantes para o mercado, essa pessoa vai ter que entender e conhecer isso e admirar. O funcionário novo tem que estar assim super alinhado e curtir aquela empresa. Falar, cara, é isso aqui, olha que pessoal bacana, que lugar bacana onde eu vim parar. Você está entendendo? Então, você vai ter que ficar também nesses alguns dias com essa pessoa, explicando o regimento interno, o que a gente pode ou não fazer, nossos estilos, nossos valores, nossos equipamentos, formas de fazer as coisas, hierarquia, quem responde para quem com cada tipo de coisa. Vamos supor que eu esteja numa clínica grande, essa pessoa precisa entender quem são o doutor Paulo, a doutora Carla, a doutora Simone, o doutor Fábio, entende? Ela tem que entender quem é quem também. Ela tem que entender quem é a equipe, quem são seus parceiros. Ela tem que ser familiarizada com os softwares e ferramentas que vai utilizar ali no dia a dia. Então tem um monte de coisa que ela vai precisar fazer e tudo isso é a chamada integração. Tá? Uma das coisas mais importantes, eu acho que da integração, na verdade são duas, é conhecer muito bem as regras de funcionamento, o regimento interno, e a visão de longo prazo, os objetivos, aonde a gente quer chegar. Nós estamos construindo o quê? Nós não estamos, aquela pessoa não vai assentar tijolo. Uma segunda visão seria, ela vai construir um muro. Não,
ela vai construir uma catedral. Talvez você tenha ouvido já essa metáfora, né? Que ela é conhecida, mas é isso. É a pessoa saber que aquele trabalho dela faz parte de uma visão maior, faz parte de um todo, faz parte de uma forma de enxergar algo mais profundo. A atividade da pessoa fica muito melhor executada quando ela sabe o motivo dela sentar aquele tijolo. Entende o que eu quero dizer? Então isso é integração. Faz parte ainda dessa integração, para eu concluir este item, esse 7º item, faz parte dessa integração ainda apresentar formalmente aquela pessoa que está chegando a toda a equipe. Então, alguém, talvez você, vai ter que apresentar, olha, fulano, esse aqui é o fulano, está chegando com a gente agora, ele vai fazer tal função, vai se reportar a outra pessoa e tal. É legal ter esse cuidado de fazer isso. Para a gente encerrar, então, eu já te falei quais são os 7 erros, eu quero te dar algumas dicas adicionais de algumas coisas para você fazer nesse processo ou logo depois disso. Assim que contrata alguém, eu gosto de dar um kit de boas-vindas para essa pessoa, acho que é bacana, vale a pena, né, você fazer um kit de boas-vindas, recomendo sempre isso, que talvez seja um presente, nem que seja uma coisa simples, nem que seja uma caneca, nem que seja, sei lá, alguma coisa que ela possa usar para a vida dela depois, né? Enfim, pode ser até alguma coisa pessoal, né? Uma caixa de bombom, flores, alguma coisa assim, qualquer coisa que possa simbolizar ou marcar aquele momento, acho que vale a pena, né? Também gosto desse tipo de situação. E outra coisa é arrumar um mentor interno. O que é um mentor interno? Claro que nem todo mundo vai poder fazer isso, né? É uma questão de estrutura. Mas um mentor interno é quando você pega um funcionário que você já tem, uma pessoa da sua equipe, ou você mesmo, e essa pessoa da sua equipe vai ficar como se fosse a babá daquele funcionário novo. Babá no sentido de ficar à disposição para tirar dúvidas de funcionamento. Vai ser aquela pessoa de referência para que aquela pessoa possa tirar dúvidas daquele começo ali, como é que está funcionando. Então, é uma pessoa que vai ajudar no processo, que talvez seja até a pessoa que está fazendo a integração com ela e que vai ajudar nesse passo a passo. Enfim, corrigindo esses 7 erros que eu mencionei aqui e adicionando alguns elementos que você pode acrescentar para fazer com que esse processo flua melhor e aconteça de uma forma mais completa, que o funcionário chegue mais preparado, selecionado corretamente, já com o perfil adequado, tenho certeza que há muito benefício para você, né, a partir desta verdade, há muito benefício para você conseguir como resultado na sua clínica. É isso, espero que você tenha curtido esse episódio de hoje. Lembra que é muito importante mesmo, o curtir, o comentar, o assinar, o seguir, porque só assim eu fico sabendo que você está gostando desse tipo de conteúdo para poder preparar mais. E só assim também os canais todos que a gente utiliza de distribuição aqui desse tipo de conteúdo como podcast, só assim os canais ficam sabendo que o conteúdo é relevante e por isso, e com essa informação, eles distribuem e apresentam e sugerem para mais pessoas e assim é uma forma de você também nos ajudar e ajudar as plataformas a entenderem que esse conteúdo é bom e relevante. Show de bola? É isso, cara. Então encaminha para os seus amigos também, né? Ouve com outras pessoas, escutam, né, os assuntos que acontecem aqui no podcast e o mais importante, implante. Faz acontecer, tá bom? Um forte abraço e até o nosso próximo episódio. Valeu, empreendedor!